Dando continuidade, então, à nossa programação, eu quero convidar agora o Guilherme. Onde está o Guilherme? Está a postos. Nós vamos ter um louvor. Vai no final? Então, mudanças de última hora, né? É um improviso aqui, mas está tudo certo. Então, Guilherme, pode assumir aqui. Guilherme é o nosso convidado desta manhã, vai nos trazer, professor Guilherme. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Que Deus possa te usar nesse momento. Bom dia, feliz sábado, que bom que você está aqui, prometo que eu vou tentar ser rápido, eu acho. Vou colocar o relógio aqui, 11h20. Quantos tomaram café da manhã? Então dá para pregar tranquilo, o povo está alimentado, dá para ir longe hoje. Muito bem, vamos falar um pouquinho. Eu vou pedir para que você abra a sua Bíblia lá no livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, no capítulo 6. Primeiro livro da Bíblia em Gênesis, capítulo 6. Enquanto você acha aí o capítulo 6 de Gênesis, eu faço uma rápida introdução. Porque quando a gente começa a ler a Bíblia ou estudar a Bíblia, principalmente quando a gente se depara com outras pessoas que também estão estudando, a gente escuta uma frase bastante costumeira que divide o Primeiro Testamento, que seria o Antigo Testamento, do Novo Testamento em duas partes distintas. E as pessoas vão dizer o seguinte: olha, o Antigo Testamento, os seus 30... Agora eu estou 39 ou 37? Me deu branco agora. 39 livros. 37? A Luciana falou que é 37. Se for 39, ela está errada, não eu. Ok? 39 livros são que formam o Velho Testamento cristão. Estou lembrando da tia Dilma aqui cantando a musiquinha. Muito bem. O Velho Testamento, o Antigo Testamento, ele é o livro das obras. Então, o Antigo Testamento inteiro você vê as pessoas sendo chamadas a fazer obras diferentes, a praticar obras, a ser boas, a isso e aquilo. E aí é dividido, então, o Novo Testamento como o Testamento, a parte da graça. A partir do Novo Testamento, quando Jesus vem, falhou aqui minha voz, é apresentado o problema da graça. Só que quando a gente pensa no contexto bíblico, não é assim que funciona. Porque se a gente for especificamente para Gênesis capítulo 6, que é o que você está com a sua Bíblia aberta aí, nós vamos perceber que esse tema, o tema da graça, ele já estava lá atrás, desde o começo, explícito para nós. E hoje nós vamos ler alguns textos bem específicos, meditar rapidamente, para depois a gente ir para casa, ter um gostoso almoço e ter um dia feliz, um dia de alegria. Antes de nós lermos o texto bíblico, como é de costume, eu convido você a fechar seus olhos para nós fazermos uma curta oração. Senhor, nós vamos continuar estudando a Tua Palavra e nesse momento, com a Bíblia aberta em nossas mãos, nós pedimos que o Teu Santo Espírito possa trabalhar na nossa mente, que nós possamos entender aquilo que está escrito, para depois viver aquilo que o Senhor nos pede. É o que nós pedimos por Jesus. Amém. Quando você vai para Gênesis capítulo 6, principalmente ou especialmente no versículo 8, você vai ver uma frase muito característica sobre Noé. E é interessante que o capítulo 6 ele abre os trabalhos do dilúvio. Você vai saber quem é Noé, o que ele está fazendo, quem é a família de Noé, e depois vai acontecer toda a destruição da terra. Mas antes de tudo isso acontecer, especificamente no versículo 8, você lê aí na sua Bíblia a seguinte frase: Noé achou o que diante de Deus? Graça. Noé achou graça diante de Deus. Alguns capítulos depois, Abraão vai ter a mesma designação. Abraão lhe foi imputado por justiça porque ele achou graça diante de Deus. Davi, no livro de Salmos, vai pedir a Deus o seguinte: olha, Senhor, cria em mim um coração novo e me salva pela tua graça. Os próprios personagens do Antigo Testamento viam e entendiam o que era a graça de Deus. Só que muitas vezes as pessoas acabam esquecendo e pensando: olha,
isso já não faz tanto sentido, a graça já perdeu o sentido para a gente já está vivendo num novo momento. Só que nós nos esquecemos que de Gênesis, literalmente até o Apocalipse, isso está impactado em todas as páginas da Bíblia. Vou dar um exemplo bem simples. Você está em Gênesis 6, vá para Apocalipse, o último livro, vá para a última parte da Bíblia. Apocalipse, capítulo 14. Você talvez conheça esse texto quase que de cor. Apocalipse 14. Mais especificamente no versículo 6. O Apocalipse 14 é conhecido por conter as 3 mensagens angélicas. E o versículo 6, ele abre esse tema, ele diz o seguinte: vi um outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada tribo, povo, língua e nação. O evangelho é eterno, mas que evangelho é esse que precisa ser pregado? E o evangelho se resume numa frase: a salvação está disponível a todos, sem exceção nenhuma, pela graça de Deus. A salvação está disponível a todos, sem qualquer tipo de exceção, por melhores ou piores que as pessoas sejam. Por que ela está disponível? Pela graça de Deus. Só que muitas vezes a gente acha que não, olha, eu preciso fazer alguma coisa, e quando a gente se depara com os exemplos bíblicos, a gente vai perceber que não é muito bem assim que funciona. Você vai se lembrar da conhecida história de Adão e Eva. Deus, ele conversa com Adão e Eva e ele fala o seguinte: vocês têm disponíveis todas as árvores, todas sem exceção, para que vocês comam. Mas, uma delas, uma exclusivamente, vocês não podem comer. Porque no dia em que vocês comerem, vocês morrerão. O que é que estava por trás do pedido de Deus? Era que aquele fruto era envenenado e no momento em que eles colocassem a mão ou que eles ingerissem aquele fruto, eles morreriam? Não. O que estava em detalhe, o que estava sendo colocado naquele momento era algo específico: obediência. Vocês têm tudo à disposição, tudo é perfeito, não existe pecado, não existe nada de errado, vocês têm tudo. Mas vocês precisam dar uma demonstração, e a demonstração da obediência. E por que eles tinham que demonstrar obediência? Porque eles tinham que entender que eles não eram deuses, eles eram criaturas e existia um Deus criador. E entre criatura e criador existe uma diferença de patamares. E eles precisavam entender onde eles estavam e onde Deus estava, quem eles eram e quem Deus era. Eles tinham tudo disponível sem problema nenhum, e Deus fala: olha, se vocês demonstrarem obediência, vocês continuarão a desfrutar do que há de melhor que eu preparei especialmente para vocês. Eva olha para a árvore, ela vê o fruto, e agora ela começa a se aproximar. E Eva se aproxima e ela vê que ali há uma serpente. A serpente começa a conversar com ela, era algo nunca antes pensado, porque os animais não tinham o poder da fala. E a serpente começa então a dialogar com Eva através de perguntas. Olha, não foi isso que Deus disse? Se vocês comerem da árvore, vocês certamente morrerão. Ela atrai Eva com uma pergunta, Eva responde, Eva olha para aquela árvore e ela começa a perceber que através das palavras da serpente, ela seria mais do que ela podia ser. Porque a serpente diz uma frase para Eva, e a frase foi a seguinte: no momento em que vocês comerem, no caso para Eva, no momento em que você comer, você será como Deus. E a Bíblia diz que após ouvir essa frase, Eva olha para a árvore, olha para o fruto, e a Bíblia vai elencar. Ela vê que a árvore era boa, o fruto era belo, podia ser saboroso, mas principalmente o fruto daria algo que ela julgava não ter: entendimento. E agora Eva vai e come do fruto, leva o fruto para o seu marido, convence o seu marido, e Adão aceita mesmo sabendo que era errado, e os dois cometem o primeiro pecado. E se você for analisar, estudando, eles cometem uma série de pecados ali.
Não é um só, é uma série. Deus aparece para eles. E a aparição de Deus é algo incrível, porque quando Deus aparece para eles, Deus não fala absolutamente nada. O homem ouve os passos de Deus e a primeira coisa que o homem pensa e o homem tem é o quê? Medo. Quando criança a gente entende perfeitamente. O pai fala assim, olha, não mexa em tal coisa, e a gente vai lá e mexe. E a gente dá um jeito de que ele não descubra, mas quando a gente percebe que ele está vindo e que ele sabe que a gente mexeu, a primeira coisa que a gente sente é o quê? Medo. E qual é a reação que Adão e Eva têm, que todos nós temos diante do medo? Ele se esconde. Porque eles sabiam que no dia em que eles tocassem, a sentença pela desobediência era qual? Medo. E aí vem Deus e oferece para eles uma coisa impensada. Deus pega um pequeno cabrito, uma pequena ovelha. E agora eles vão ver o resultado na prática daquilo. Porque no momento em que eles pecaram, a primeira coisa que eles perceberam é que eles não estavam mais cobertos pela glória de Deus, eles estavam nus. E eles então cometem mais um pecado, que por isso que eu falei que eles cometem uma série de pecados, porque agora eles vão fazer o primeiro ato de desmatamento da Bíblia. Porque eles vão fazer o seguinte, eles vão para as árvores, eles vão arrancar as folhas perfeitas das árvores para cobrir o resultado do pecado deles. É a primeira agressão à natureza contida na Bíblia. Agora Deus vai chamar os dois e vai cobrir a nudez deles com as vestes, com as peles de um animal. Só que Deus não tosquia a ovelha para eles. Era mais fácil pensar nisso, né? Deus tosquia, tirou, deixa a ovelha ali sem a pele e tudo mais. Para isso a ovelha precisa morrer. E agora eles vão entender que, no primeiro simbolismo da graça, em algum momento alguém vai pagar a pena por eles, para que eles continuem vivos. E naquele momento, o cordeiro era símbolo do cordeiro que viria. O tempo vai passando e as pessoas, agora o povo de Israel, depois que saem do Egito, em todos os outros momentos, a cada sacrifício que eles faziam, eles relembravam exatamente aquele momento de Adão e Eva, onde um cordeiro substitui o pecador que comete pecados. Mas aí vem a seguinte pergunta. Por que o cordeiro tem que morrer? Se ele não pecou? Por que outro tem que morrer no meu lugar, se quem comete o pecado sou eu? Por que outro tem que pagar o preço que eu escolhi? A resposta tem 5 letras. Graça. Você não faz nada, você não compra, você pode fazer o que for, mas nenhuma das suas boas ações são suficientes para pagar o preço da graça. Só que a gente confunde muito isso. Porque a gente quer colocar o que a gente faz aliado junto com a graça. Só que a graça funciona da seguinte forma: Deus, que é amor, Ele resolveu, Ele decidiu que Ele daria a vida por nós, mesmo nós não merecendo. E agora Ele vem à terra e Jesus morre por cada um de nós. E nada do que a gente faça compensa o preço que Jesus pagou. Você pode tentar ser a melhor pessoa do mundo, você pode tentar não pecar, se trancar num quarto e ficar ali, mas muitas vezes nem a sua mente você consegue controlar, e por mais que você tente, você não consegue. E aí Jesus olha para você e diz o seguinte: o seu preço está pago por mim. Porque ser humano nenhum paga o preço de outro ser humano. Vou dar um exemplo simples, estou olhando aqui para o Rondinei. Rond, imagine que fosse possível você pagar o preço para salvar os seus 2 filhos. Cuidado com a sua resposta, hein? Porque está gravado. Você daria a sua vida pelos seus 2 filhos? Sim ou não?
Se fosse possível. Talvez sim, gostei. Eu também ficaria no talvez sim. É de se pensar. Se fosse possível, a gente até daria a nossa vida pelos nossos filhos. O grande problema é que um pecador não tem capacidade de salvar outro pecador. Não dá para eu arrumar um erro com outro errado. Não dá para eu arrumar esse erro com uma pessoa que também é errada. E a gente começaria a fazer uma fila interminável. Eu pediria para o meu pai morrer por mim, meu pai pediria para o pai dele, que pediria para o outro, para o outro, para o outro, para o outro, até a gente chegar no único denominador comum. E quem era esse único denominador comum? Adão e Eva. E quem morreria por Adão e Eva? Já que Adão e Eva não tiveram pai. Um pecador não salva outro pecador, precisaria alguém superior a isso. E Jesus se dispõe por amor a morrer por nós, e isso se chama o sacrifício, isso se chama o ato da graça. Só que o grande problema é que a gente normalmente agora convive com duas teorias bem interessantes sobre a graça, e me permita falar rapidinho delas. A gente convive com a teoria chamada hipograça, e a gente também tem agora a hipergraça. Porque já não bastasse a graça de Jesus ser suficiente, agora eu tenho a hipo e a hiper. E eu vou explicar rapidinho como é que funciona. A hipograça diz o seguinte: Jesus morreu por você, ele fez esse sacrifício. Mas para que você consiga se salvar, você precisa dar uma ajudinha para Jesus. E como é que você ajuda Jesus? Sendo uma boa pessoa, praticando boas obras, fazendo tudo isso. Os seus esforços aliados ao sacrifício de Jesus te garantem a salvação. A graça de Cristo é insuficiente, por isso que ela é chamada de hipograça. Ela é uma parte de um todo que te garante a salvação. E o grande problema é que quando a gente começa a enveredar por esse caminho da hipograça, a gente encaminha-se também para um detalhe, é a salvação pela meritocracia. E como é que funciona a meritocracia? Se eu conquistar os méritos para ser salvo, eu garantirei a minha salvação. E agora eu começo a fazer o jogo de quem é melhor no mundo. Olha, eu leio a Bíblia, então eu sou melhor que você. Olha, eu estudo, você não, então eu sou melhor do que você. Eu dou dízimo, você não, então eu sou melhor do que você. O grande problema da meritocracia é que eu sempre vou precisar me comparar com os outros. E todo tipo de comparação me separa dos outros. E aí eu sigo uma sequência terrível. A meritocracia gera em mim o orgulho. Do orgulho, eu vou passar para o afastamento, para a diferença, porque eu não quero ficar com quem é pior do que eu. Eu posso, no máximo, me aliar a quem é melhor do que eu. E agora eu começo a me afastar das pessoas. Porque são todos pecadores, eu não quero contato com pecadores. E eu começo a passar para as contendas. E depois das contendas, para o separatismo. E no final eu estou sozinho. Porque eu não quero mais ninguém perto de mim, porque todos são ruins. E só eu sou bom. O caminho e o destino da hipograça é a separação de tudo e de todos. E, consequentemente, desilusão, solidão e os problemas que isso acarreta. Por um outro lado, agora eu também tenho a hipergraça, que me diz o seguinte: a graça de Deus, ela é tão grandiosa, ela é tão gigantesca, você pode fazer o que você quiser, está tudo certo. Você pode fazer o que você quiser, viver da forma como você quiser, sem regras, sem nada. Se você quiser roubar, se você quiser matar, se você quiser estuprar, se você quiser fazer o que você quiser, está tudo liberado. Porque a graça de Deus é tão grande que está tudo certo. O problema da hipergraça é que ela assina embaixo para a sua vida pecaminosa. Está tudo certo. Vive do jeito que você achar, não tem problema, a vida está aí, viva com... Porque Deus é amor, e Deus perdoa. E, consequentemente, está tudo certo, você não precisa ter mudança, você não precisa ter nada, porque a hipergraça está à sua disposição. Se por aqui eu vou para o caminho da solidão e para o caminho do desespero, para cá eu vou para o caminho de uma vida dissoluta. Porque não importa o que eu escolha, está tudo resolvido.
Queridos, a salvação, entenda isso que eu vou falar. A salvação tem uma causa e uma consequência. E é bem simples. Você é salvo pela graça. Ponto. Você não faz nada, você não tem como fazer nada, você é salvo pela graça de Cristo. Ponto final. Mas há uma consequência da salvação. Por você ser salvo, você precisa viver como salvo. Porque não dá para você viver como você vivia antigamente. Porque agora você conhece a Jesus. E quando você conhece a Jesus, e o povo, e é interessante que quando Jesus vem à Terra, a gente fica, principalmente quando a gente abre no livro de Mateus, a gente olha, e Jesus ele podia falar inúmeras coisas. A primeira frase de Jesus, o primeiro sermão de Jesus é Mateus 4, não é Mateus 5. Jesus olha para o povo e fala assim: arrependei-vos, porque o reino de Deus está entre vós. E quais são as bases do reino de Deus? As mesmas bases que regem o céu. E se eu quero viver no céu no futuro, eu preciso viver no reino de Deus hoje. A causa da salvação é a graça, mas a consequência é viver de acordo com o reino de Deus. Abra sua Bíblia em Efésios. Lá no Novo Testamento, é um texto, alguns versículos. Efésios capítulo 4. Paulo ele está escrevendo para a comunidade dos Efésios. E agora ele vai trazer uma mensagem para eles que ela é direcionada especificamente para eles e para todas as pessoas que aceitam a Jesus, aceitam a salvação pela graça. Capítulo 4, a partir do versículo 20, ele vai dizer algumas coisas que são importantes que a gente tem em mente no dia de hoje. Ele diz assim: mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo, se é que de fato vocês têm ouvido e nele foste instruídos. Segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto à forma como vocês viviam no passado, vocês vão se desfazer desse velho homem ou da velha mulher, que se corrompe segundo os desejos do engano. E vocês vão se renovar no espírito do vosso entendimento, se revestindo desse novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. E eu vou continuar, mais uma pausa rápida. Não dá para você continuar o mesmo depois que você aceita Jesus, porque você precisa viver de acordo com as bases de Cristo. De quem te dá a salvação, de quem te garante a salvação. Não dá para você viver com as regras do mundo, querendo habitar nas mansões celestiais, que é um reino diferente do reino que nós temos hoje nesse mundo. E Jesus é bem específico em dizer: você quer habitar lá? Comece a viver agora as regras do reino futuro. Porque num determinado momento você vai entrar em conflito e você vai precisar decidir-se se você vai para um lado ou para o outro. Mas aí você mostra quais são as suas prioridades. A quem você deve obediência, assim como Adão e Eva. E ele vai continuar dizendo o seguinte, versículo 25. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Eu paro de mentir e eu vou falar a verdade porque eu vou entender que as outras pessoas são meus irmãos e eu só cresço se nós crescermos juntos em comunidade. Um corpo não cresce com um membro crescendo sozinho e todos os outros atrofiados. Agora, imagina se todos nós ficarmos mentindo uns para os outros, como é que nós vamos crescer juntos? É impossível. E ele vai continuar dizendo: vocês podem irar-se, mas não pequem com a sua ira. Não se coloque o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com o que acudir o necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem.
Longe de vós esteja toda amargura, toda cólera, toda ira, toda gritaria e as blasfêmias, assim como a malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus, em Cristo, os perdoou. Você quer viver de acordo com as bases do reino de Deus? Paulo vai resumir as bases do reino de Deus para os Efésios. Não dá para você continuar vivendo como você vivia antes. Você precisa viver de acordo com a base do reino de Deus. E ela está aqui descrita e resumida para você. A primeira coisa, entender que você não é uma ilha. Você não vive sozinho. Só que por não viver sozinho, ele também vai dizer o seguinte: quando você abrir a sua boca, abra para crescimento dos outros e não para julgamentos. Porque Deus te deu uma vida para você cuidar da sua. Porque no momento em que você cuida da dos outros, você esqueceu de cuidar da sua e você se perde no caminho. Se Deus quisesse que você cuidasse da segunda, Ele te dava duas, mas Ele não te deu, Ele te deu uma. E a gente não está dando conta nem de cuidar da nossa, quanto mais da dos outros. Quando você abrir a boca, use-a exclusivamente, unicamente, para edificação, conforme a necessidade. E ele termina dizendo o seguinte: e que as suas palavras transmitam graça. Imaginou uma comunidade onde a gente só falasse coisa boa uns para os outros e se preocupasse no crescimento da comunidade, cuja base fosse o amor? Como é que seria viver num lugar assim? Não parece o céu? Engraçado que é a base do reino de Deus, né? E aí Paulo vai dizer o seguinte: querido, usa a sua vida para crescimento e não para diminuição dos outros e principalmente de você. Ele vai citar algumas coisas que nós lidamos todos os dias. O versículo 31. Perceba que ele começa dizendo o seguinte: longe de vós. Porque você não vai estar alheio a isso, não vai ter um escudo te blindando. Mas o máximo que você puder fugir disso, longe de vós, a amargura, a cólera, a ira, a gritaria e as blasfêmias. É gostoso ficar do lado de uma pessoa que grita com você o tempo inteiro? É gostoso ficar do lado de uma pessoa que está de mau humor 24 horas? É gostoso ficar do lado de uma pessoa que diminui em tudo que você faz? Se você gosta, você tem um título específico: masoquista. Que é a pessoa que gosta de sofrimento. Porque fora isso, todos nós queremos coisas boas, nós queremos respeito, nós queremos dignidade, nós queremos amor, nós queremos misericórdia. E o texto vai dizer o seguinte: longe de você, que fique longe, mas também que você não seja o causador disso tudo. Porque se as suas palavras forem boas, se as suas atitudes forem boas, você vai espalhar graça, que é o que você recebe de Jesus, graça. A salvação está disponível para todos e todas, pela graça de Jesus. Mas para isso eu preciso aceitá-la primeiramente. E ao aceitar, viver de acordo com aquele que me estende a graça. E queridos, viver de acordo com o que Cristo nos pede tem um nome, se chama obediência. Só que o sacrifício de Jesus só faz sentido se eu aceitar esse sacrifício. Uma rápida história. Talvez você tenha visto esse vídeo, talvez você não tenha visto esse vídeo. Há um tempo atrás, um jovem milionário, ele conseguiu fechar assim na sua mão um bolinho de aproximadamente $1.500. A mão dele era maior do que a minha, então ele fechava e você não via o que tinha dentro da mão dele. E aí ele saía com o celular aqui, próximo do rosto dele, e ele simplesmente chegava, e talvez você já tenha visto isso, o pessoal entregando chocolate, alguma coisa, ele chegava para a pessoa, simplesmente para a pessoa
dar um soquinho, cumprimentá-lo com aquele famoso soquinho. E o vídeo mostrava o seguinte: a grande maioria das pessoas, quando ele chegava e fazia menção do cumprimento, a pessoa virava de lado, a pessoa não queria nada. E algumas poucas que chegaram a cumprimentá-lo, no momento em que a pessoa o cumprimentava, ele abria a mão e o que tinha ali? $1.000. $1.000 e poucos. Só que o que chamava a atenção no vídeo não era o fato dele estar com o dinheiro. É que no momento em que ele virava e abria as mãos e estendia para a pessoa não acreditava, porque ele dizia o seguinte: é para você. E a reação de todas as pessoas no momento em que ele estendia a mão cheia de dinheiro era fazer o seguinte: cadê a pegadinha? Cadê? Vai sair tinta de algum lugar, alguém vai gritar, alguma coisa vai acontecer. E em todos os casos do vídeo, ele tinha que insistir com a pessoa, e a pessoa dizendo: mas eu não fiz nada. Por que você está me dando isso? E a única coisa que as pessoas precisavam era aceitar o dinheiro. A salvação funciona exatamente da mesma forma. Você não precisa guardar sábado, você não precisa devolver dízimo, você não precisa ser uma boa pessoa, você não precisa fazer absolutamente nada para ser salvo. Porque você é salvo pela graça de Deus, explícita no sacrifício de Jesus. Ponto final. Agora, depois que você entende que você é salvo pelo sacrifício, viver como um salvo é que vai exigir algumas mudanças de vida. Porque não dá para você viver como você vivia antes, recebendo um presente desses. É injusto você querer viver como você vivia antes, recebendo a salvação gratuitamente. É injusto com Jesus. É ilegal com Jesus. Só que a gente tende normalmente a colocar um pezinho na hipograça. E achar que a gente vai ser salvo porque a gente tem que fazer, e a gente tem que fazer, e eu tenho isso, eu tenho aquilo. E o problema é entender que eu não tenho nada. Eu vou fazer porque eu fui salvo. Eu vou viver de acordo com as regras do reino de Deus porque eu tenho a intenção de viver eternamente no reino de Deus. E é ilegal da minha parte continuar vivendo como eu sempre vivi, se Deus me presenteia com a possibilidade da vida eterna e de não pagar por todos os pecados que eu cometo. Eu anotei aqui, tem um livro, ele já existe a sua versão em português. Esse livro ele se chama Libertos para Viver. Ele conta uma história muito interessante na página 88. O autor chamado Hal Lindsey, ele vai contar a seguinte história, uma história verídica. O jovem americano, ele cometeu um homicídio. Ele foi descoberto pelo homicídio que ele havia cometido. Haviam provas que o incriminavam e agora ele foi preso. Só que aquele homicídio que ele cometeu era algo tão grandioso na década de 80, algo tão tenebroso, vamos dizer assim, que ele foi sentenciado diretamente já pelas cortes à pena de morte. Só que aquele jovem não era um jovem qualquer, ele era de uma família rica, uma família abastada, e agora a família começa a usar todo o seu dinheiro com advogados e começa a ir atrás de gente para que ele pudesse ter uma chance. E depois de uma grande reviravolta, meses e meses de inúmeros advogados trabalhando em um só caso, eles conseguem então que aquele jovem que já estava sentenciado à pena de morte, já estava no corredor da morte, já tinha data para morrer, ele recebe o perdão do governador. O governador do estado assina uma carta dando àquele jovem que havia cometido homicídio, que era culpado com provas, o perdão governamental. Sai da sala do governador e agora essas pessoas levam e vão se dirigindo até a prisão onde aconteceria ali a morte dele. E quando chegam e apresentam ali a carta, olha, o governador perdoou, está tudo certo, ele está liberado, ele vai sair daqui livre.
O Lindsay conta que o jovem olha para as pessoas e diz, não, eu não aceito. Eu matei aquela pessoa. E eu preciso morrer por isso, eu preciso pagar por isso. Aquela comitiva de advogados, eles então começam a argumentar com ele, dizendo, nós conseguimos o impossível. Você tinha provas, estava tudo direcionado, você foi acusado, estava tudo certo para que você morresse, mas agora você tem o perdão do governador, você vai sair daqui um homem livre, com tudo limpo, com tudo limpo. Ele diz, não aceito. Eu fiz, eu preciso pagar. Os pais daquele jovem, então, eles entram em desespero quando os advogados entram em contato telefone e eles, e agora, o que nós vamos fazer, o que nós vamos fazer? O chefe dos advogados, então, tem uma ideia naquela hora, nós vamos para a Suprema Corte. Se existe ainda uma possibilidade, é a Suprema Corte fazer alguma coisa que obrigue aquele jovem a aceitar o perdão que lhe foi dado pelo governador. E, queridos, assim que chegam na Suprema Corte, a Suprema Corte emite um parecer de uma frase. E a frase é traduzida da seguinte forma: o perdão só possui valor quando ele é aceito por aquele a quem o perdão foi oferecido. O perdão só possui valor quando ele é aceito por aquele a quem o perdão é oferecido. O Lindsay conta que horas depois aquele jovem recebeu a injeção letal e morreu, com a carta do governador lhe concedendo perdão completo de tudo que ele tinha na sua ficha. Mas ele não aceitou, Vitor, porque ele tinha certeza de que ele precisava pagar por aquilo que ele tinha feito. O perdão só possui valor quando ele é aceito por aquele a quem o perdão é oferecido. A salvação só tem valor se ela é aceita quando ela nos é oferecida por Jesus. Me permita ler para você uma frase que mexeu comigo essa semana. É uma frase impactante e difícil, mas uma frase extremamente verdadeira que diz assim: todas as pessoas que vão se perder, de todas as eras, de Adão até a volta de Jesus, elas não vão se perder por terem nascido pecadores. Elas vão se perder por não terem aceitado o perdão comprado na cruz do Calvário. Você vai se perder se você não aceitar a graça. Você vai se perder se você permitir que o doador da graça fique cada vez mais longe de você, porque você quer viver uma vida solitária, sozinha, com as coisas que você acha corretas. O último texto antes da música que nós vamos ouvir pela Paula e pela Sara, Romanos capítulo 5, versículo 20. Romanos capítulo 5, versículo 20. A minha tradução diz assim: sobreveio a lei para que ela mostrasse a ofensa. E tem dois verbos aqui que são fantásticos. Porque ele diz assim: aonde abundou o pecado, não importa a desgraça de vida que você viva, a graça é maior. Não importa a quantidade de erros que você tenha cometido até a manhã de hoje,
a graça é maior. Eu não sei que tipo de sofrimento você está passando, eu sei dos meus, na minha casa. Mas para mim, para você, para todos nós, a graça está aberta e extensiva todos os dias. E enquanto eu estiver próximo do doador da graça, que é Jesus, ela é minha. Enquanto eu quiser viver por esse Jesus, a graça está comigo. Mas eu também posso escolher não viver por ela. Presta atenção nas letras que serão ditas aqui, expressas pela Paula e pela Laís. Muitas vezes a gente se coloca como pessoas que têm dificuldade de enxergar Deus. Deus invisível. Só que o Deus invisível é um Deus de amor que está disposto e de braços abertos todos os dias, esperando que eu o aceite e viva com Ele e através dele. Assim que elas terminarem, fiquem em pé e nós vamos terminar com uma oração. Ainda que a fraqueza sobrevenha e o meu corpo já cansado desfaleça, jamais irei desanimar nem desistir de continuar, pois o Espírito de Deus se renova em mim e a cada dia eu me fortaleço mais assim. Eu não olho para as coisas que hoje posso ver, que não duram muito tempo e logo vão passar. Mas eu olho para as coisas invisíveis, pois jamais acabarão, são sublimes, eternas.
que não duram muito tempo e logo vão passar. Mas eu olho para as coisas invisíveis, pois jamais acabarão, são sublimes, eternas. Eu não olho para as coisas que hoje posso ver. Eu não olho para as coisas que hoje posso ver, que não duram muito tempo e logo vão passar. Mas eu olho para as coisas invisíveis, pois jamais acabarão, são sublimes, Feche seus olhos, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos alcança com a tua graça. Se entre nós nessa manhã alguma pessoa que ainda não te aceitou, que ainda não aceitou o seu sacrifício, que ainda não aceitou, Senhor, o gesto grandioso que o Senhor teve a morrer na cruz para pagar o preço que nós deveríamos, que o Senhor incomode, Senhor, esta pessoa através do teu Santo Espírito. Senhor, como eu disse alguns minutos atrás, eu não sei a extensão do sofrimento que cada um tem passado, a extensão das dificuldades, das lutas, mas a única certeza que eu tenho, Senhor, é que o céu vai pagar todos os prejuízos que nós tivemos nessa terra. O céu vai pagar todas as dificuldades que nós passamos por escolher viver ao teu lado. Que a única certeza que nós tenhamos no coração seja a certeza da salvação em Cristo Jesus. E que o nosso viver seja pautado por essa certeza. Nós não merecemos, mas nós vamos pedir nesse momento. Continua conosco, abençoe as nossas famílias, nos leve em paz para as nossas casas. Por Jesus nós te pedimos e agradecemos. Amém.